E aí, pessoal, tudo bem? Olha, Leandro do Fan TV Podcast. Hoje, com o Thiago, por enquanto, né, Thiago? Porque daqui a uns minutinhos o John tá entrando conosco aqui, da banda Gypsy Tears, aqui de BH. Da minha terrinha. Top, pra caramba. Não se esqueça, inscreva-se, vá lá no nosso canal, inscreva, vá no nosso Insta, inscreva-se, dê o seu curtir, vá lá no seu comment. Mas o mais importante, vai no Instagram da banda Gypsy Tears e vai lá, inscreva-se. Conheça o trabalho dos meninos, tá? Eles estão com um disco para soltar. Eles, de sacanagem, só botaram uma música para vocês escutarem, a gente vai falar sobre ela. Mas eu, né? Eu posso fazer o quê? Eu tenho que zoar, velho. Eu escutei o disco inteiro, umas 20 vezes só, tá? Mas, assim, Ah, muito em breve, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Thiago, brigadão, cara. Valeu demais pelo tempo. Eu sei que vocês estão na correria. Além da banda, você tem um tanto de outros afazeres de você estar aqui comigo aqui no Fun TV Podcast. Ô, meu velho, eu que agradeço aí, cara, pelo convite, né? É, Mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente aí também. Ó, vai ser uma conversa muito massa aqui. Ah, você vai, com certeza vai. Cara, e eu vou na jugular de uma vez, tá? Porque assim, como é rock, como é BH, a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: na verdade, tem duas construções aqui. Primeiro, eu vi a gravação de todas as músicas do LP, né? E eu vi que são três pessoas. Mas um de vocês estava fazendo bateria e fazendo baixo ao mesmo tempo. Mas eu sei que daqui a um tempo vocês vão estar na estrada. Isso. Automaticamente vai ter uma mudança aí É, na composição da banda, sim. né? O disco foi gravado por três pessoas, né? Era esse rapaz que você falou aí, o Arthur, ele Isso. fez baixo e bateria. E ele também que é o produtor musical do disco. Exatamente, O que ele é John fez os baixo, vocais, bateria e produção musical. isso aí. O John, ele fez os vocais, né? Vocal e backing vocal. E eu gravei guitarra. E eu assino as composições também. As músicas são minhas, são de minha autoria, né? Esse rapaz que é o Arthur, né? Que gravou o baixo e a bateria, ele se mudou já. Pouco depois que a gente terminou o disco, ele se mudou para fora do Brasil. Então a gente angariou outras pessoas aí. A gente está ensaiando toda semana já. O som tá ficando pesado, viu, velho? Aí, obviamente, é um baterista, um baixista, eu na guitarra e o John. É o Cleiton no baixo e o Davi na bateria. E aí entra naquela questão. Nas conversas que a gente, assim, é interessante algumas pessoas ficarem. E tem gente que me pergunta, Leandro, mas como é que você fica sabendo tanto antes? Tem algumas informações que a gente consegue coletar, né? Na pesquisa normal, mas também porque eu converso, cara, com os artistas antes, até o Thiago, a gente vem trocando algumas figuras e vem me contando. Vocês estão hoje ensaiando, preparando para poder já ir para o palco, fazer umas turnê, aquela questão toda. Mas a Gypsy Tears Isso. não fez nenhum show ainda, nenhuma algum gig, sei lá, algum jam, para a galera começar a entender o som do Gypsy Tears, não? A gente fez há um mês atrás, mais ou menos, a gente fez uns shows. Foram quatro shows, só que a gente fez um formato acústico, assim, era eu no violão, o John no vocal, algumas músicas ele tocava violão também, e o Bruno Carvalho, que é o gaitista, ele tocou gaita e flauta com a gente nessas apresentações aí. E foram muito legais, assim, a gente teve uma resposta muito positiva do público, né? A galera gostou muito do som e tal. E a gente fez nesse formato justamente porque a gente estava no processo de transição, assim, Hum. chamando os caras novos para tocar e tal. Mas de qualquer forma foi bem legal, assim, a gente fez essas apresentações num formato mais intimista, assim, sabe? Que é voz, violão e flauta e gaita. Foi muito Deve ter legal. ficado doido, né, velho? Porque se Ficou vocês muito tocaram bom. as músicas de vocês, A gente tocou 12 faixas, 12 músicas do disco, das 13. Tem só uma que é meio difícil de tocar porque tem muita camada de guitarra e tal, não. que é a última, que é a última faixa do disco. Que é Voela É, Condor. Voela Condor, é. Escutei, pô! Escutei. Você achou que eu não escutei o disco, não, né? Legal, bom que você ouviu. Mas aí essas apresentações foram assim. Aí, obviamente, a gente enxertou alguns covers, né? E a gente está com umas apresentações marcadas para julho, a partir de julho, agosto,
setembro em diante já está com a agenda meio que cheia aí. Aqui em BH mesmo ou saindo também já de Belo Horizonte? Não, tem algumas coisas na região de Capitólio, algumas coisas no interior de Minas, algumas coisas em Belo Horizonte também. Tem muita coisa legal para vir aí. Não Tem muito show esquece de vir, bacana não, pra hein? Não fazer. esquece, não, que eu vou lá pra ver vocês ao vivo lá, velho. Demorou. Ah, esse trem aqui. Aí. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Porque, assim, algumas pessoas sabem, eu trabalhei na Cogumelo Records durante um certo tempo. E a cena musical do rock de BH sempre foi muito forte. Muito forte. Eu acho que, assim, BH está se tornando uma cidade extremamente eclética, musicalmente dizendo, que a gente tem sertanejo, pagode, rap, rock, tem para tudo. Mas eu não sei se é um sentimento meu, Thiago, algumas casas de shows estarem muito resistentes para receber trabalho autoral e pedindo muito cover, cara. Eu vejo uma certa dificuldade, até bandas internacionais menores, mentira, né? Que de repente saíram daquele grande boom que estiver na vida deles, toca no Curitiba, toca em Londrina, toca em lugar e não vem para BH. Vocês têm tido essa resistência também, ou não? Você fala, Leandro, eu acho que depende muito do momento, depende muito do som dos caras, depende muito do trabalho que a banda faz também. Ah, não, eu percebo sim essa ênfase maior que é dada ao cover, sabe? E eu acho que isso não é um problema só de BH, não. Para tudo quanto é lugar aí que você vai. É estranho falar isso que eu vou falar assim, mas pá, é claro que tem muita gente. Tô falando do público agora, Sim, sabe? sim. Tem muita gente que sai de casa para escutar música nova, né? Para escutar coisa nova e tal. Agora tem uma parcela do público, das pessoas, né, que sai de casa para ouvir a mesma coisa de sempre, assim. Então o cara faz questão de escutar uma música que ele saiba cantar o refrão, por exemplo. Aí chega no dia lá que é uma banda autoral, por exemplo. Eu tô falando de forma bem genérica, tá? Não tô Sim, falando de ninguém específico, não. exato, exato. Entendi. Chega, chega no dia de banda autoral, a casa não enche, por exemplo. Enquanto que a banda cover, a casa fica lotada e tal. Eu acho que foi meio que por aí, cara. Aí essas casas de shows, elas começaram a dar uma ênfase maior para e liberar um espaço bem maior para banda cover mesmo, cara. Eu Pois acho é. isso meio foda, mas ainda assim tem espaço, né? É, mas sabe o que eu penso, cara? Por que não vamos unir, que nem eles falam, brincam muito, né, Thiago? Vamos unir o fútil ao agradável, né? Se a gente for brincar assim. Cara, mete cover com autoral, faz mix, ou seja, oportuniza É. uma, oportuniza coisa. Porque eu percebo isso, eu acompanho várias casas de shows aqui, aí na hora que você vê numa noite, você só tem aquele tanto de banda cover, cara. Eu adoro. Eu vejo banda Cara, mas cover assim, hoje que é top, qualidade musical linda. Mas assim, toda sexta-feira, a cada 15 dias, a mesma coisa, se tivesse pelo menos uma coisa diferente para você poder ir lá e valer a pena para você poder escutar algo diferente. Que canse, cara. eu acho assim, na biografia do Slash, do Guns N' Roses, tem uma parte que ele fala isso lá mesmo. Ele fala que na época deles lá era em Los Angeles, né? Tinham dois bares só que permitiam duas casas de shows, né? Eu não lembro os nomes agora. Eu acho que uma é Que eu acho que é o Sunset Strip da Boulevard lá, ah, é o famosíssimo que tem lá. Opa, ele fala que eram só essas duas casas que tinha banda autoral, assim. As outras era só cover. Tem uma banda chamada Cinderela dos anos 80. Eu acho muito amo, legal. Não sei se você já ouviu. amo, cara. Cara, tá louco, velho. Cinderela. Eu ia. Deixa, Esse, deixa que eu vou o falar o Tom porquê que Kicker, eu. Deixa que eu vou falar um pouquinho dela pra você. Tá travando. o Tom Kiefer tem uma Oi. do bar. Isso. Tá me ouvindo aí? Agora sim, voltou. O Tom Kiefer fala que tinha um bar somente que permitia tocar música autoral, sabe? Os outros era só cover. Então eu acho que é uma coisa recorrente também. E assim, vamos combinar, de cada 10 bandas, é, tem uma, duas, assim, que os caras de fato têm um trabalho autoral, sabe? A maioria dos músicos e musicistas não compõem, né? Então, tem isso também. O cara, ele consegue ter uma banda cover porque ele toca muito bem.
o nível de banda das bandas de BH é altíssimo, assim, as Sim. bandas covers são muito boas, os caras tocam cravado, assim, sabe? Mérito total deles, assim, de execução, de técnica e tudo. Mas o número de bandas, assim, que os integrantes compõem é bem menor, né? Não tem jeito. E vamos falar então de composição, porque Gypsy Tears tem trabalho autoral, né? É uma banda com uma pegada diferente. E vamos de cara, na canela, na música que está disponível para galera escutar. E foi a primeira música que eu escutei, Walking Alone. Velho, boa demais. E Olha aí. aí, eu quero que você me explique uma coisa. Porque deixa eu te explicar como é que eu enxerguei a banda depois que eu escutei o Walking Alone, tá? Pena que o John não conseguiu entrar ainda. Mas é o seguinte, a voz do John me levou aos tempos do jeito de cantar e do escopo vocal do L.A. Guns. Me lembrou. A sua guitarra me lembrou muito, muito. A coisa do Cinderela que tem um pouco de country, um pouco de folk, com aquele acorde mais aberto. Quando eu vi o nome da banda, Gypsy Tears, eu não esperava o Walking Alone daquele jeito. Eu fiquei meio, será que vai ser meio cigano? Alguma coisa meio assim? Mas não, né? Hum. Não, essa música é legal, essa pergunta, assim. Essa música em específico, essa Walking Alone, ela é, pelo menos a minha parte de guitarra, assim, ela é a fusão de dois mundos, assim. Tem uma guitarra bem suja, assim, bem Sim. pesada, né, fazendo a base, que tem um riff também, e ela é toda costurada por uma outra guitarra slide, né, que talvez seja isso, essa maior referência com Cinderela, né? Isso. Tem uma guitarra slide por cima da música, a música inteira, assim, fazendo aquela melodia, né? E é uma música que, pelo menos para mim, assim, ela tem um clima meio pesado, sabe? Essa guitarra base, ela passa até uma ideia meio grunge, assim, sabe? Apesar de estar bem mais ardida que normalmente são as guitarras do grunge, né? E o vocal do John ali, para mim, casou perfeitamente, assim, com a música. Ele conseguiu dar umas nuances de melodia, sabe? Ao longo das estrofes e ao longo dos versos que enriqueceu muito a música para mim, né? E desde o começo, assim, desde quando eu compus a música, para mim a ideia era essa. A música ela vinha numa cadência até meio controlada, sabe? Apesar de ser pesado, você vê que a música não tem grandes variações, assim. E tudo isso muda quando chega no final, quando tem aquela parte que é o solo e a voz sobreposto, sabe? Que aí a música dá uma crescida maior e você vê que ela vai crescendo cada vez mais, né? E isso, agora Sei. sim. Agora vamos entrar na parte que eu pude escutar e os outros não escutaram ainda. Vamos escutar ainda com o lançamento do disco. Cara, eu até comentei Ah, contigo pelo WhatsApp. A música de entrada, que é Read, cara, porra, aquilo ali é um bicudo na boca, cara. Aquilo é um murro. E a eu, primeira do disco, a né? primeira, cara, amei. Eu falei pra você por que eu gostei dela. Eu tenho uma certa birra da música da maioria dos discos. Porque pra mim é a música que tinha que ser a mais. Aquela que você voltar toda hora pra voltar pra ela lá. E a grande Eu maioria penso assim das também. bandas escolhe a número 1 não como aquela grande música de referência. E É, a música de entrada de vocês, ela começa ali, eu até enxerguei o show já, né? E de repente o John solta aquele trio, eu falei, porra, cara, veio com os dois pés no peito. Era isso que vocês é, queriam, né? Não, a ideia foi essa mesmo, assim. Ela não foi a primeira que a gente gravou ela lá no meio, assim, sabe? Na ordem de gravação. Mas ela eu já falava, velho, a primeira tem que ser essa música aí. O John também falava, ó, a primeira tem que ser essa. O Arthur também falava, porque ela é a mesma, é essa a ideia, começar com os dois pés na frente, sabe? Tem hora que eu fico meio chateado com o disco também, cara, que o disco é pesado e tal. Os caras abrem o disco com uma balada, cara. Tá errado. Mas é o que você está falando, o mercado vende, né? Mas eu vejo assim, o disco de vocês tem vários momentos. Aí vamos entrar. A primeira, Get Ready, top. Walk Alone, música 2, top. Tem música em português, tem lá essa Vuela Condor, que é no final, ela é muito doida. Ela mexe, ela É. tem nuances que o disco de vocês o tempo todo faz. Então, por exemplo,
outra música que eu adorei, porque brinca pra caramba. Devil's Train. É a maior das duas. Acho que é Live to Die, esqueci o nome. A música é a penúltima do disco. Before I Die. Before I Die. Tá, É, e tem Come On Down. Essas três, elas foram, eu achei elas muito legal, porque elas dão uma pegada, de repente quebra, de repente é, volta. E, isso. ou seja, a música de vocês, ela obriga o cara a ter que escutar a música inteira, porque se ele escutar os. Que nós estamos na fase dos 30 segundos, né? 30, 40 segundos. É. O cara achar que aquilo ali a música é só daquela pegada, não é, cara. Entendeu? E vocês fazem isso o disco inteiro, com músicas, inclusive em português, aquela do Rio, tem a do É, Condor. essa, tem uma também em português chamada Carcará, que é uma Carcará, das né? favoritas minhas, assim. Tanto para tocar quanto. É. E o disco tem essa pegada mesmo que você falou, tem uma série de variações, né? As músicas têm vários climas e tal. Essa Devil's Train que você falou é uma que eu conduzo a música o tempo todo no slide, né? Foi meio Uhum. que eu fiz Lembra. questão de ter uma assim. É, a Before I Die, que é uma das. É a penúltima, é isso mesmo. Ela tem uma parte grande no meio lá, que a música dá uma desabada boa, né? Uhum. Tem uma parte que fica só a guitarra abrindo e fechando o volume. Posso te fazer a pergunta? Eu achei de Nessa boa. música, Condor, pra mim, é. Diga. Before I Die. Qual? Before I Before I Die? Die. Vê Ixi. se foi o que eu Ah, entendi, tá? Eu escutei ela umas três, sim. quatro vezes. E esse momento que dá uma queda, tá? Esse momento que dá uma queda é como se tivesse a pessoa morrendo. Não travou. Ah, sim. Escutou? Essa música, escutei. Mas é meio que isso mesmo, assim, sabe? Essa música, ela é uma crítica. Como é que eu vou te explicar isso sem contar muito? Ela é uma crítica a essa série de crenças que tem aí, de religiões diversas, né? Que dizem que a gente vai ter só alguma coisa boa depois que a gente morrer. Então, a ideia de querer gozar da vida enquanto vivo é errada, sabe? Aqui, enquanto vivo, você tem que purgar e só depois que você morrer que você vai ter alguma redenção, alguma coisa desse tipo. Uhum. Então, essa parte que dá uma desabada é isso mesmo. Assim, é quando a pessoa tá só ela, assim, sabe? Então o negócio vai desfalecendo, assim, sabe? A música vai ficando cada vez mais simples, com menos camadas e tal, aí depois Isso. volta. Aí depois volta o peso todo, né? A ideia é essa mesmo, você acertou certinho. Bom, eu escutei, eu falei que eu escutei. Agora me fala um pouquinho da Condor, cara, que a Condor ela tem uma. Condor, não, desculpa, Carcará. A Carcará também ela tem uma pegada. É. Ela é pesada. Carcará, eu acho que ela é. Ela é, cara. E é legal porque, assim, normalmente tem duas músicas só em português, né? Que é essa Cará e o Rio da Vida. Rio da E Vida. normalmente, principalmente para hard rock, cara, quando você coloca. Normalmente em hard rock, quando você coloca música em português, não fica muito legal, sabe? Parece que baixa um pouco a bola. Mas essas duas músicas combinaram perfeitamente, cara, colocar em português, assim, com um clima muito bom, né? Essa Carcará, eu acho que é o riff de guitarra mais torto que eu já fiz, cara, que é aquele que tem no refrão e na introdução, sabe? Tem uns acordes diminutos ali que deram muito certo mesmo. E a música depois, quando entra nas estrofes, começa com muita pegada, né? Uma música pesada. E no final, não sei se você lembra, no final é que vem a gaita do Bruno. Quem gravou Isso. gaita Ela ali foi vem o cá e Bruno faz Carvalho, né? assim, ó. Aí fica. O Arthur que é o produtor do disco, ele falava, pô, essa parte final eu lembro, eu penso num monte de gangster andando assim na rua, tipo Peaky Blinders, assim, eu falei, então tá bom. Mas, cara, Essa música, como é que vocês pode falar. escolheram a música Carcará? Carcará é uma ave. Uma, Cara, eu não sei. Eu escutei essa música. Se o Arthur escutou e pensou no tanto de gangster, eu hum, pensei, assim, claro que isso é minha concepção, né? Não é o que vocês escreveram,
Mas Carcará, cara, me deu uma ideia da sujeira que a política brasileira tá. Para mim ficou assim, tá, ficou assim na cara. Eu não sei se foi isso que vocês escreveram, mas ficou muito. A música é pesada, é uma crítica que tem uma letra. Aí eu comecei a falar assim, cara, será. Pô, essa música seria como se fosse Que País é Esse de uma outra roupagem. Claro, essa foi a minha leitura, né? A letra dela é bem subjetiva, assim. Eu não digo que não poderia ser isso daí que você está falando, não. Mas se você for analisar de uma forma denotativa, vamos falar assim, o que de fato está escrito ali, mesmo com todas as metáforas, né? Essa música ela fala de gente que é fofoqueiro. Essa música é gente que fala da vida dos outros o tempo todo. E sempre está com a razão, e depois que todo mundo já parou de falar, ela continua falando, sabe? É, é isso. A forma denotativa, eu poderia explicar mais, mas Não, vai mas ficar tá muito tranquilo. explicativo. Cara, Cara. Oi? não, não, pode continuar, depois te pergunto. Essa música, num primeiro momento, fala disso, né? E deixa eu te perguntar, como é que tá a gravação do LP? O LP tá todo gravado. Mas Tá como é tudo que tá? gravado. Porque vocês sabem se vão soltar o disco. Vai ser por uma gravadora ou vai ser independente? Não, tá tudo gravado. A gente terminou as gravações em novembro, dezembro, por aí. Tá tudo gravado. A gente soltou essa Walking Alone primeiro. A gente já poderia até ter soltado um novo single, cara, para não ficar muito distante um Uhum. lançamento do outro. Mas eu que tô segurando, assim, tô preferindo dar um pouco mais de tempo, porque a gente trocou a formação da banda e a gente trocou para uma formação muito foda agora, cara. Esses dois caras que entraram estão tocando muito, cara. E eu já quero soltar o próximo single já, próximo de soltar o álbum, já com tudo engatilhado já, sacou? Então eu tô dando algumas semaninhas aí a mais só pra gente poder ensaiar melhor, pra poder ficar redondo o som, sabe? Mas você está me falando que ficou mais pesado do que aquela gravação que eu escutei? Você está falando que agora está ficando mais pesado ainda. Aí em alguns momentos sim, cara. Alguns momentos sim, porque quando você vai tocar ao vivo, cara, quando você tá ensaiando, inevitavelmente você acelera um pouco mais. Uhum. Você pode ver que é muito comum. Você acaba acelerando um pouquinho mais, assim, sabe? A gente tem até muito cuidado para não ficar descaracterizando muito a música, não. E a gente tem algumas coisas que eu acabei rearranjando, né? Para poder segurar a música toda em uma guitarra só. É, Então tem momentos que ficam um pouco mais pesados, sim. Eu acho que Ao vivo rola isso, né, Thiago? Meio que ao vivo rola isso, né? E eu tô vendo ali atrás, ali, tem uma coisa que tá chamando minha atenção ali. São aquelas hum, guitarras suas? deixa eu pegar uma ali para você ver, calma aí. É aquela. Essa daqui, ó. Eu gravei o disco, Cara! Gente, sabe? olha só para vocês verem essa guitarra. Foi usada na gravação, né, Thiago? Gente, Eu gravei, eu gravei com essa e com uma vermelha que tá ali, eu vou pegar também. cara, Essa aqui. gente, maravilhosa. Artistas do Brasil e do mundo. Ele que fez, ele que pintou essa arte toda aí. Cara, eu Essa, mostrei, eu mostrei essa as fotos guitarra. dela o Mate Cavina da banda Madre Sam e pirou, viu? Como é que é? Eu mostrei as Ele fotos dessa guitarra pro Mate Cavina mostrou da banda Madre o Sam quê? e ele pirou. Na hora que viu as fotos, ele pirou. Eu acho que legal, ué. Manda um abraço pra ele aí depois. Já tá mandado, ele tá assistindo. Demorou. Essa guitarra aqui, cara, eu pintei ela era vermelha, né? Aquelas guitarras toda vermelha, sabe? Eu Tradicional. pintei ela. Oi? Tradicional, né? Aquela pintura tradicional. Tradicional. Eu pintei ela quando eu fui no Atacama, cara, no Chile. Eles me contaram uma lenda lá que eu achei muito legal, que é a lenda de uma mulher chamada Kimal. Tá vendo que tem umas pessoas aqui, ó. Tem essa Sim, moça aqui, ela que é a Kimal. Aqui tem o Lascar, tá vendo? Com a língua pra fora. Tá dando pra ver? Não, né? dá pra ver, dá pra ver. Aí, ó, aí tá melhor. Agora ficou melhor. Ah, tá. É o Lascar, ele é pai desse cara aqui, que é o Lican Cabur, e desse outro aqui, ó, que é o Urique,
Então, esse cara é o pai dos dois. Aí a história vai sendo contada por aqui, ó, ao redor aqui. Tem umas cenas, tá vendo? Nossa, que doido, velho. Aí isso aqui é como se fosse a representação do céu do Atacama, a fusão de masculino e feminino, sabe? Aí você tem lua, são simbologias masculinas e femininas. Então você tem lua fundido com o sol e tal. A história é a seguinte: esse aqui que era o mais velho, eu vou contar. Você quer ouvir aí? Pô, é Conto rapidão claro. aqui. Pô, te garanto que o pessoal quer ouvir. Esse aqui era um casal, sabe? Eles eram apaixonados e tal, só que o irmão mais novo, ele era apaixonado por ela também. Nossa. Aí, ele, num acesso, assim, sei lá, de inveja, ele tentou pegar ela à força. Daí o irmão mais velho viu e cortou a cabeça do irmão fora. Urique significa descabeçado na língua dos caras lá, né? Aí o pai viu, aí o pai ele viu os irmãos brigando por causa de uma mulher e colocou a culpa nela. Aí o Nossa. que que acontece? Ela pegou e foi, eles exilaram ela, eles mandaram ela para o outro lado do deserto de Sal. E é aqui, ó, hoje em dia eles são assim, ó. Você tem o descabeçado, né, que é uma montanha pequenininha, tá vendo? Aí você tem o irmão mais velho, o pai fica lá no fundo, e a mulher tá afastada deles, tá vendo? Ela tá distante aqui. Doido. Aí quer ver? Cara, Aguenta a mão aí. Vou pegar um negócio aqui. Aí, tipo, a história ela fica completa quando eu coloco o escudo aqui, ó. Saca só. Que é o seguinte, uma vez por ano, no solstício de inverno, sabe? Eu até decorei aham, isso. No solstício de inverno, dia 21 de junho, o sol, ele abaixa a tal ponto aqui, ó. Esse aqui é o mais velho, né? Chama de aham. Cancabur. Que a sombra dele consegue atravessar o deserto e tocar a moça que eles se encontrem pelo menos uma vez por ano, sacou? Nossa. Isso vale música, hein, ô Thiago? Aí aqui, ó, aí aqui atrás aqui é a representação do céu, né? O logotipo da banda é esse aqui, ó. É, É uma é essa mandala, sacou? Eu pintei, linda. eu pintei essa mandala diretamente aqui. Eu fiquei bem um mês pintando isso aqui, cara. Isso aqui deu um trabalho do caralho. Aí depois eu fotografei e transformei isso aqui no logotipo da banda, né? Mas é isso Maravilhosa. Ó, aí. gente, os artistas que quiser contratar o Thiago, entra na banda lá e conversa com ele, tá? Que você faz esse serviço também para os outros, né? Faço, sim. Ah, Acabei de entreguei recentemente uma guitarra para um cara aí. Deixa eu pendurar isso aqui. vai lá. Eu gravei o disco com essa e com essa aqui, ó. Com esse extrato aqui. Essa é linda. Aí é outra pegada, né? Que É. é tipo, como se eu tivesse atropelado um dinossauro, né? Cara, ô Thiago, papo nota 10, papo tá bom demais, mas aí já estou avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Então eu tenho que falar um pouquinho antes aqui, né? Gypsy Ó, Tears, né? Eu tenho que primeiro agradecer a Lobo Branco VIP, está nos patrocinando aqui, né? Entra aí pela descrição, conheça a loja dos caras, a marca dos caras, coleção 2023 e muito breve. A venda aí para todo o Brasil. E vai na descrição, gente. Conheça o som da banda Gypsy Tears. Por enquanto, apenas Walking Alone, liberado. Escutem. Dá aquela amplificada. Aumenta o som que vocês vão curtir pra caramba. Vai no Insta dos sei. meninos e também vai lá e participe e segue os caras. Porque, ó, a partir de julho, os caras vão estar fazendo show. Não perca a É. oportunidade de vê-los e escutá-los, né? Ao vivo, que com certeza já está falando que vai ficar muito bom. E aí o seguinte, cara, o que eu posso fazer no máximo aqui agora, Thiago? Agradecer, velho, entendeu? Eu sei da correria que vocês estão aí. Vou arrumar um jeito de julho, quando tiver o primeiro show, eu marcar uma data, eu quero escutar vocês ao vivo, tá? Me manda Demorou. depois a agenda lá para eu poder perdoar, para eu não poder esquecer. E o que você deixa de mensagem final para
quem ainda é para os seus fãs, e o mais importante, quem ainda não é seu fã, mas que quer de repente saber um pouco mais sobre a banda, escutar um pouquinho mais sobre a banda. A gente tá na fase de ensaios, né? Tá ficando muito massa o som que a gente está fazendo. É uma banda de música autoral e a gente faz questão de mostrar isso. Então, os shows que a gente vai fazer, a grande, o maior volume de músicas vai ser de música autoral, porque eu não quero mostrar, passar a ideia que é uma banda que toca cover e no meio do negócio faz dois, três autorais lá que ficam perdidos no meio do negócio. Então, a gente está se preparando para mandar o disco todo na íntegra. Nesse primeiro momento, eu já até adianto, igual você falou, a última música lá do disco a gente não vai tocar, porque tem várias camadas, né? Sim. É uma banda de hard rock pesado, tem várias influências lá, desde o country rock até chegando em alguma coisa do grunge, né? Então tem muita guitarra pesada, tem muito slide de guitarra, que é uma coisa que eu gosto muito de usar o slide, conduzindo ali as melodias mesmo, né? Tem uns vocais poderosos. Mandar um abraço Tem. pro Johnny, Pô, falou pena que que o John apareceu. não pôde participar. Um abraço para ele. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa, porque hoje cedo eu estava conversando com ele e estava tudo certo. Não, mas vai ter outras oportunidades também, né, Thiago? Vai ter, Podcast com não vai ser o certeza. Vai. primeiro, não. Bom, demorou. É só convidar que a gente vem aqui. Obrigado aí. Quero agradecer também pela oportunidade, né, de ter chamado a gente aqui para mandar essa conversa aqui. Mandar um abraço para o Cleiton e para o Davi, que é baixista e baterista agora da banda aí. E Abraços. como eu disse, estão mandando um trabalho federal aí. E na próxima a gente podia fazer uma com eles também, né? Não, Chamar a galera para conversar e tal. nós vamos fazer diferente. Porque se vocês estão em Belo Horizonte, vamos tentar fazer um podcast em estúdio. Que aí dá para Pode fazer ser, toda a banda inteira lá e com mais tempo, sem desespero. E aí vocês podem dar pode até de ser. vez em quando uma palhinha lá para a galera lá. Tá feito o Fechou, convite, tá? fechou. Vambora aí. Vamos dentro. E é isso, cara. Quem tiver interesse aí, acompanha a gente nas redes sociais aí. O nosso Instagram chama-se Gypsy Tears Band, que é Isso. tudo junto. Tem o meu Instagram também. É legal passar, tem umas coisas que eu posso falar. Aí essas guitarras que eu pinto, meus com TH e B de bola no meio. Thiago B Vale. Vale com dois Tudo na L's até. descrição. Vai estar tudo na descrição, tá? Demorou. Isso aí. Show de bola. E Thiago, é obrigado. isso. A gente está se preparando para cair na estrada. Isso aí. Cara, só tenho que agradecer você, Oi? agradecer a Gypsy Travou. Tears. Isso aí. Fun TV recebeu o Thiago da banda Eu que Gypsy Tears. agradeço, obrigado. Presta atenção nessa galera. Presta atenção no som desses caras. Porque é o seguinte: escutem, conheçam, inscrevam-se, curtam, façam o comment, dá o follow na galera lá, escutem o som deles. E vocês que têm rádio de rock, cara, põe o Walking Alone para tocar. Põe o Walking Alone para Demorou. tocar. Eu te garanto que o pessoal vai curtir pra caramba. Fica a dica.